Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Oi, Carol, boa noite Nadédia, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, a gente segue falando sobre taxa de juros. Hoje o ministro Fernando Haddad esteve no evento do Banco Central, com autoridades aí de vários países, e repetiu a pressão, naquele estilo Haddad, né? Ele fala de um jeito mais elegante, mas está cobrando queda dos juros. Tá cobrando, Carol, ele foi ali uma espécie de estranho num ninho, né? De banqueiros centrais e outros integrantes de autoridades monetárias do mundo todo. Estava lá Christine Lagarde, participou o presidente do FED por meio de uma gravação também. Então, um evento bastante prestigiado e um evento bancado pelo Banco Central, montado pelo Banco Central, como uma maneira de fazer um contraponto a essa cobrança que se tornou meio generalizada pela redução da taxa de juros. Então, trouxe essas vozes de fora para mostrar que no mundo todo o papel dos bancos centrais é defender a queda da inflação e perseguir a queda da inflação, seja que custo for, por assim dizer. Então, esse foi o tom de todos os discursos, praticamente, exceção feita ao do Haddad. Acho importante notar que ele não se furtou a ir lá nesse ambiente que era bastante hostil a ouvir esse tipo de pregação. E aí ele optou por esse tom elegante, fazendo metáforas, mas entregou o seu recado lá. Ele disse que é muito comum entre autoridades de bancos centrais usar a analogia com o tratamento com o antibiótico, que você não pode abandonar o antibiótico antes do fim do tratamento, sob pena de jogar por terra todo o tratamento, mas ele disse, olha, também não dá para usar 2 cartelas do antibiótico, querendo dizer que a dosagem de juros aplicada pelo Banco Central está muito excessiva. E assim ficou, cada um deu o seu recado de um lado, o BC e o ministro da Fazenda estão nesse bailado ali em que não querem fazer ataques diretos, mas cada um tentando marcar a sua posição. Mas eu acho que isso tem uma data e um evento para ter um desfecho. Além da votação do marco fiscal pelo Congresso, a da Câmara deve ser na semana que vem, e logo depois ele deverá passar no Senado, está se aproximando a reunião do Conselho Monetário Nacional, que acontece em junho. E nessa ocasião, muita gente passou a achar que sim, de fato, o governo, por meio dos seus 2 ministros que integram o CMN, vai propor algum tipo de mudança no cálculo da meta de inflação, e já para 24 e a partir de 24. Então, deve ser um alongamento do prazo para se aferir a meta, algum tipo de métrica diferenciada. Então, isso vai vir, deverá vir. E o Haddad também usou essa conversa de hoje para já dizer que o gato da meta de inflação subiu lá no telhado e que de lá deverá sair alguma mudança. Então, esse evento foi importante para tudo isso e para deixar aí evidenciado que o governo não desistiu dessa cantilena e que, como até agora, né, passados 5 meses de governo, o BC ainda não se sensibilizou com a ideia de baixar a Selic pelo que o governo fez até aqui, então esse caminho de rever a meta de inflação, que foi algo que o Lula deixou escapar lá naquele café da manhã com os jornalistas em abril, deverá ser o caminho escolhido. Outro assunto muito importante do dia de hoje era o indiciamento do ex-presidente da FUNAI por homicídio com dolo eventual no caso das mortes de Dom Philips e Bruno Pereira. Então, por ter assumido o risco de que o resultado fosse produzido, né? Exato, Carol. É importante notar que o Marcelo Xavier, ex-presidente da FUNAI do governo Bolsonaro, é também ele um delegado da Polícia Federal. Então, é a PF indiciando um dos seus, um delegado da PF. Eles costumam ser muito ciosos dessa questão da hierarquia.
Então, por isso que chama a atenção também esse indiciamento, apontando a omissão do órgão e essa tomada de risco, né, que caracteriza o dolo eventual. Por quê? Porque havia denúncias formalizadas de que a situação ali no Vale do Javari, onde os dois foram assassinados, estava muito perigosa, estava muito grave, e mais do que isso, né, já tinha havido um assassinato de um integrante da FUNAI na Amazônia, que era o Maxwell Pereira, que foi morto em Tabatinga, né, em 2021. Então, esse estado de coisas e a série de denúncias que já tinha havido e a recusa da FUNAI em mandar reforços para policiar a região, tudo isso fizeram com que ele fosse indiciado. Isso foi considerado uma coisa grave. E deverá ter consequências também para outros funcionários da FUNAI, talvez outros integrantes do governo, do ex-governo. O Vera, a mulher do coronel Mauro Cid prestou depoimento, né? Hoje a Polícia Federal, a Isis Tassiarini trouxe as informações, foram mais de 2 horas de depoimento. Diferentemente do Cid, ela respondeu aos questionamentos. Parece que a estratégia deve ser tentar circunscrever a situação ao próprio Mauro Cid, né? Bom, se até a mulher admite que houve fraude, que foi ele que cometeu, a situação dele está bem complicada, né? Foi diferente a estratégia dela daquela adotada por ele. Por quê? Porque, como eu disse aqui ontem, ele está enrolado em muitos outros escândalos. Ele precisa ainda saber tudo que tem e montar uma estratégia que diga respeito a todos os casos que estão ligados ao nome dele. No caso dela, eles tinham muita evidência de que ela não só fez o cartão falso de vacina, como utilizou. Ela utilizou por 3 vezes, em 3 idas aos Estados Unidos, e isso estava documentado pela PF. Então, ela não teria como se desvencilhar da acusação, acabou tendo de reconhecer ela, Gabriela Ribeiro Cid, e aí o fato dela ter dito que foi o marido que propiciou esses cartões para ela, para as filhas, para a família toda, pode complicá-lo, deve complicá-lo, porque ela fez uma espécie de confissão de que cometeu um crime. Daí, se isso vai levar o Cid a tomar alguma decisão de delatar, né, isso segue sendo um fantasma ali, um problema. Muita gente no Exército, muita gente no bolsonarismo achando que ele pode acabar optando por esse caminho. Aí essa confissão dela já seria um sinal de que, olha, talvez ele vá por aí. E aí o que ele pode vir a entregar, ninguém sabe direito, mas causa temor em muita gente. Por fim, Vera, o vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu hoje, né, em reuniões separadas com Marina Silva e com Alexandre Silveira. Está tentando mediar esse impasse que tem no governo sobre a exploração de petróleo. Exatamente, Carol. Estou trocando vocês duas hoje, né, na DED. Somos gêmeas vocais, Vera. É isso aí. Mas eu estou vendo vocês, então eu não tenho essa desculpa. É só dislexia mesmo. Ele está tentando fazer com que essa crise se amaine, porque ela tem aí um potencial enorme para escalar, na verdade, para que aconteça o contrário, que ela ganhe gravidade, porque a gente tem aí um protesto crescente dos políticos do Pará, do Amapá, de toda a região, que é atingida pela decisão do IBAMA de não prospectar petróleo naquela região da margem equatorial, ali do litoral norte do Brasil. E ele quis ouvir separadamente os 2 ministros, ouvir as alegações de ambos, o Alexandre Silveira falando aí, advogando em nome da posição da Petrobras, nesse caso. E acho que a tendência do Alckmin nunca vai ser realmente arbitrar ou realmente pedir para algum dos 2 mudar a sua posição, mas eu acho que o que ele fez ali, pelo que eu apurei, foi recomendar cautela, dizer que o presidente vai tratar disso quando ele voltar de viagem, e tentar tirar a água da fervura e não deixar o caso fermentando ali na imprensa
com declarações dos dois lados, marcando posição no seu posicionamento. Então, acho que foi mais ou menos isso que ele fez. Deve fazer algum tipo de relato para o Lula da gravidade do caso quando ele voltar. Ele deve estar sendo também procurado pelos governadores, pelos senadores da região que estão muito ativos nesse caso. E o fato é que ainda tem 21 outras áreas, 21 outros lotes naquela região, além daquele que já teve a sua exploração negada pelo IBAMA. E o IBAMA vai fazer análise de um por um. Então, a gente vai ouvir falar dessa novela por muito e muito tempo, Carol e Naded. Vamos de música, Vera? Vamos. Esse fim de semana é musical aí no Rio, aqui em São Paulo, tem muito show. E aqui em São Paulo acontece o festival C6 Fest, com muitas atrações aí internacionais e nacionais. Tem Caetano, tem Tim Bernardes, tem China França, teve já hoje. Mas o grande nome ali, o que está mobilizando muita gente, é o Kraftwerk, que não vem ao Brasil há muito tempo e que vai tocar numa noite conjunta com o Underworld, que é um outro representante aí do eletrônico bem cultuado. Então amanhã tem uma noite eletrônica e a gente vai de Kraftwerk, então, para encerrar a semana para o nosso sextou aqui do Viva Voz. Tá tendo aqui no Rio também, teve Kraftwerk já por aqui também. Vamos ouvir. Valeu, Vera, obrigada. Boa noite para você, bom fim de semana. Obrigada, um ótimo fim de semana para todos e para vocês duas também. Beijo.